É com imensa alegria, com imensa honra, que eu gostaria de saudar todos aqueles que estão assistindo a esse webinar e saudar de forma muito especial as pessoas aqui presentes, de forma particular, não é? Esse é o nosso primeiro webinar internacional, como a gente tem destacado, graças ao esforço, ao empenho do professor Alexandre D'Artagnan, a parceria acadêmica com a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, na pessoa do seu diretor, Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa, eu agradeço muito, né? Do professor Marcelo Benac, amigo de longa data, né? E de forma especial aos nossos palestrantes, né? Ou aos nossos principais convidados, se me permitam assim expressar, né? Os professores, a professora Mônica Jardim, o professor Rafael Vale Reis, né? Professores da Faculdade de Coimbra, em Portugal. Então, essa parceria acadêmica, como nós, no meio acadêmico, temos afirmado, a pandemia é um mal, não é? Evidentemente, ela dispensa qualquer tipo de comentário, não é? Das dificuldades e dos problemas que tem acarretado em todo o mundo. Mas, no âmbito acadêmico, nós temos iniciado aqui, certamente, não apenas aqui na FAD, em São Bernardo, em todas as faculdades do Brasil e, quiçá, do mundo, não é? Esse tipo de atividade, não é? Ou implementado de uma forma mais forte, de modo que podemos aproximar culturas diferentes, cidades diferentes, né? Temos aqui Sorocaba, temos aqui São Bernardo, né? Cidades pujantes, proximidades de São Paulo, que é a maior cidade da América, né? Temos a cidade de Coimbra, né? Em Portugal, com toda a sua tradição, com toda a sua história, não só em Portugal, como na Europa, né? De ensino, de cultura. Então, isso nos alegra muito. Então, me permitam expressar a minha honra, a minha alegria, não só em nome da Faculdade de Direito, mas em nome da própria cidade de Sorocaba, desta aproximação das cidades e dessa aproximação dos países. Não é? Muito importante, neste momento em que todos nós vivemos, em vários aspectos, essa aproximação de culturas, de pensamentos, para que possamos observar as divergências e possamos convergir para o bem comum. Não é? Então, eu gostaria de passar a palavra ao meu colega, estimado colega, professor Rodrigo, lá da Faculdade de São Bernardo do Campo. Não é? Antes, porém, eu gostaria quero me penitenciar, não é? Me esquecendo, a alegria é tanta, eu estava me esquecendo de fazer uma observação muito importante. A nossa Faculdade de Direito fez uma parceria com a OAB local, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social, não é? O Núcleo de Responsabilidade Social da Faculdade de Direito de Sorocaba foi criado há algum tempo e, neste momento de pandemia, fez uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, não é? Com a finalidade de ajudar a população em situação de vulnerabilidade. Não é? Bem sabemos que toda essa crise tem causado enormes problemas para essas pessoas mais vulneráveis. Então, a instituição está fazendo essa parceria para arrecadação de alimentos, de roupas, não é? Os pontos de arrecadação são aqui na Faculdade de Direito, na Casa da Advocacia, mas, de qualquer forma, vocês devem observar, quem está aí no YouTube, né, e na TV FAD, é só acessar aí o QR Code, que está aparecendo na tela, né, tem um QR Code aparecendo na tela, e vocês serão direcionados para a página lá no site da Faculdade de Direito, onde terão melhores explicações, já serão direcionados para poder contribuir, se assim desejar, com cestas básicas, sem a necessidade de se dirigir até a faculdade ou até a OAB. Então, muito obrigado mais uma vez a todos. Passo a palavra ao professor Rodrigo. Bom dia a todos, os brasileiros, boa tarde aos portugueses já. É um momento para nós bastante diferente, que jamais havíamos pensado ou vivido esse momento de pandemia.
E, no meu modo de ver, é um momento de tentarmos nos manter sãos e, sobretudo, felizes, né? E esse é um momento de redobrada felicidade, por poder encontrar a professora Mônica, poder encontrar o professor Rafael, poder encontrar os colegas brasileiros, professor Alexandre, professor Hugo, e o nosso querido professor da nossa Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Marcelo Benáquio, que, além de um excelente professor e magistrado, é um dileto amigo. Então, como bem disse o professor Hugo, essa situação, essa pandemia, da mesma forma que ela impede um contato social, um abraço mais caloroso, ela nos aproxima e permite eventos como estes, evento internacional feito em parceria da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo com a FAD, duas escolas irmãs com os mesmos ideais, com a mesma tradição e com o mesmo cuidado com a educação, e unindo aqui professores da nossa querida Universidade de Coimbra, que têm sido aí constantes no apoio, na ajuda, na dedicação. E eu quero aqui, em razão disso, saudar mais uma vez a professora Mônica, tão carinhosa, tão querida conosco, e o professor Rafael, que tive o prazer também de conhecer pessoalmente em outubro do ano passado. Foi uma ida a Coimbra de muita satisfação, de muito aprendizado, e que esse ano muito provavelmente não acontecerá, mas estes canais, esta estrutura, esse ambiente online permite. E isso vai permitir que essa informação que é tão rica, as brilhantes palestras da professora Mônica, do professor Rafael, possam chegar não só àqueles que têm a condição de ir a Coimbra, mas passam a se espalhar pelo Brasil inteiro, pelo mundo. Essa troca de informações, ela veio para ficar. Então, eu tenho pedido aos nossos professores, tenho contado com uma colaboração enorme de todos. Aqui agradeço esse evento ao professor Marcelo Benáquio, para que a gente possa fazer desse momento um momento de reinventar, de ressignificar. E a gente tem conseguido fazer isso com bastante eficiência. Os alunos também estão muito comprometidos e se envolvem com essa nova tecnologia. Para eles é até algo mais fácil, mas eu acho que os eventos acadêmicos, claro que o carinho, o contato, a troca, o bate-papo, o jantar pós-palestra, que é uma troca riquíssima, tudo isso é importante, né? Nada substitui o toque, o contato, mas passa a ter uma nova janela de oportunidades em agendas tão apertadas e países tão distantes, né? E pessoas com tantos compromissos, de fazermos e repetirmos eventos tão ricos como esse. Então, eu quero aqui saudar o meu colega, o professor Hugo, quero saudar também o professor Alexandre pela iniciativa, junto com o professor Marcelo Benáquio, e, em especial, os nossos palestrantes tão queridos e tão afetuosos. Uma boa palestra, devolvo a palavra ao nosso professor Hugo. Muito obrigado aí pelas palavras, professor Rodrigo. A recíproca é absolutamente verdadeira. O nosso carinho aí pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que, como o professor bem colocou, né, ambas têm objetivos muito próximos, muito comuns, né, cada qual em sua região. Quero fazer uma brevíssima apresentação da nossa convidada, a professora Mônica, né? Professora Mônica é doutora em Direito, Ciências Jurídicas Civilísticas, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, presidente do Centro de Estudos Notariais e Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
é com muita alegria, é com muita honra que eu passo a palavra a Vossa Excelência, a nossa professora estimada, querida. Já me permita essa forma de tratamento, e já, desde já, ambos, tanto a professora Mônica quanto o professor Rafael, não é? E todos os demais de São Bernardo, que estão muito mais próximos da gente, né? No futuro, convidá-los para vir conhecer Sorocaba, né? E vir conhecer a nossa Faculdade de Direito, né? Pessoalmente, aqui no nosso salão nobre, e dar essa oportunidade de uma aproximação entre os nossos países, entre as nossas culturas. Professora Mônica, mais uma vez, muito obrigado. A senhora tem a palavra, por favor. O meu microfone estava desligado. Muito bom dia para o Brasil, boa tarde para o Rafael e para quem eventualmente esteja já no período da tarde a assistir a este evento. É com muito gosto que participo deste webinar sobre a função social da propriedade, aspectos da locação imobiliária no Brasil e em Portugal. Cumprimento o Sr. Diretor da Faculdade de Direito de Sorocaba, Sr. Professor Dr. Hugo Leandro Maranzano, que apenas hoje tive a honra de conhecer, já falamos um pouquinho antes. Apresento os meus cumprimentos ao Sr. Diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Sr. Dr. Rodrigo Freitas Val Barbosa, já conhecido de há uns anos para cá. Já tive o enorme prazer de estar na Faculdade de Direito de São Bernardo, de dar uma aula na graduação, e foi algo muito interessante, todo esse convívio, enfim. Cumprimento ainda os debatedores, o Sr. Dr. Alexandre Guerra e o Sr. Dr. e querido amigo Marcelo Benacchi. O Marcelo é um amigo de anos, é um amigo do coração, juntamente com a sua família, e desculpem a todos os demais, mas provavelmente eu não estaria aqui a falar sobre este tema se o pedido não tivesse provindo do Marcelo. A locação não é a minha área de especialização e, portanto, cria sempre maior incerteza, maior insegurança. Cumprimento também o meu caro colega e amigo, de mais longa data ainda, Rafael Vale Reis. Nós, o que pensamos fazer foi de forma realística, tendo em conta o tempo e tendo em conta os conhecimentos também, limitar-nos a dar conta de quais foram as medidas que, durante o estado de emergência existente em Portugal, foram adotadas em prol dos locatários e às vezes também dos senhorios, mas no quadro da locação imobiliária. Que medidas é que foram adotadas? O que é que mudou? O que é que se previu para este período? Um período que já ultrapassamos. Então, antes de dar conta de quais foram as medidas adotadas, deixem-me fazer algum enquadramento, digamos assim, em termos de doença e situações ou estados em que Portugal foi ficando. A 13 de março deste ano foi declarada a situação de alerta e nesse quadro, logo a partir de 13 de março, foram aprovadas diversas medidas visando a contenção do crescimento da pandemia. Mas a situação de alerta não permite a adoção de medidas mais robustas de limitação de direitos, liberdades, garantias, não dá a mesma certeza e segurança que outros estados constitucionalmente previstos concedem. Por isso mesmo, a 18 de março foi declarado o estado de emergência. 18 de março foi declarado o estado de emergência através de decreto do Presidente da República, por um período de 15 dias, tendo depois sido renovado
o estado de emergência por mais 2 vezes até dia 2 de maio. Portanto, de 18 de março a 2 de maio estivemos em estado de emergência. A partir de 3 de maio foi declarada pelo Governo a situação de calamidade. A situação de calamidade esta que já foi renovada por vezes, a 18 e depois a 31 de maio, e que por hora durará até 14 de junho, mas que acreditamos todos nós que, em princípio, ainda haverá novas renovações. Não vou entrar aqui em pormenores sobre a diferença do estado de emergência e a situação de calamidade. O estado de emergência é muito mais gravoso. O estado de emergência tem que ser declarado pelo Presidente da República apenas para casos de calamidade pública e que afrontem a segurança nacional, permite a suspensão parcial do exercício de direitos, liberdades e garantias. Quem garante a sua aplicação no terreno são as Forças Armadas, não as Forças de Proteção Civil, enfim, e o enquadramento legal é todo outro. Foi neste período de estado de emergência que surgiram de vários diplomas legais tendentes à proteção da locação imobiliária. O estado de emergência começou a 18 de março, como eu disse, e logo a 19 de março, a Assembleia da República, a 19 de março, aprovou a Lei número 1A/2020, nos termos da qual, durante a vigência de medidas de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção epidemiológica e da doença, durante a aplicação das medidas e nos 60 dias após a cessação de tais medidas, ficavam suspensos e, portanto, ainda estão suspensos os efeitos das denúncias efetuadas pelo senhorio de contratos de arrendamento habitacional e não habitacional. Todos os efeitos das denúncias ficaram suspensos, quer o contrato de arrendamento fosse habitacional ou não. Os efeitos da caducidade dos contratos de arrendamento, habitacionais ou não habitacionais, salvo se o arrendatário não se opusesse à cessação. Também ficaram suspensos os efeitos da revogação, da extinção do contrato de arrendamento por acordo. Ficaram suspensos também os efeitos da oposição à renovação dos contratos, habitacional ou não habitacional, desde que essa oposição à renovação tivesse sido apresentada pelo senhorio. Mas ficou também suspensa a execução da hipoteca sobre imóvel, desde que esse imóvel constitua habitação própria e permanente do executado. Ficaram suspensas as ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os processos para entrega de coisa arrendada, quando o arrendatário, por força de decisão judicial final a proferir, possa vir a ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria. Acresce que também, por força ainda desta lei, o prazo para a restituição do locado por parte do arrendatário, após a caducidade do contrato de arrendamento, portanto, quando já tinha caducado o arrendamento antes da entrada em vigor da lei, e já estava a correr o prazo para a entrega da restituição do locado, este prazo para a entrega ficou suspenso. Ficou suspenso desde que o termo do prazo viesse a ocorrer durante o período em que estivessem em vigor as ditas medidas de contenção, prevenção, mitigação da doença e da infecção epidemiológica. Estas foram todas medidas da Lei número 1A/2020, que foi logo aprovada pela Assembleia no dia 19 de março. Depois, pelo lado do Governo, o Governo, a 20 de março, através do decreto número 2A/2020, procedeu à execução do estado de emergência, que tinha sido efetuado pelo decreto do Presidente da República. No estado de emergência surge através do decreto do Presidente da República, mas depois tem que ser executado. E o Governo, para dar execução a esse decreto do Presidente, aprova este outro decreto, que aí, a 20 de março, determinou
o encerramento de um conjunto de instalações e estabelecimentos. Instalações e estabelecimentos comerciais. Mas, cautelosamente, logo no dia 20, veio estatuir, neste diploma, veio prever que não podia ser invocado como fundamento para a resolução, a denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, o dito encerramento. E que também não podia ser fundamento da obrigação de desocupar os imóveis em que os estabelecimentos estivessem encerrados, o facto de eles estarem encerrados por força do decreto-lei. Ou seja, impôs o encerramento, mas ao mesmo tempo acautelou os donos dos estabelecimentos e arrendatários daquele espaço. Posteriormente, já em abril surgiu a lei número 4C/2020, de 6 de abril, através do qual a Assembleia da República aprovou um regime excepcional de situações de demora no pagamento da renda devida, nos termos do contrato de arrendamento, e também um regime excepcional de obtenção de empréstimos. Vou começar pelo primeiro, o regime excepcional para situações de demora no pagamento da renda. Este regime excepcional vale no arrendamento urbano, quer seja habitacional, quer seja não habitacional, e ainda para outras formas contratuais de exploração de imóveis com as devidas adaptações. No arrendamento para a habitação, o que aqui está previsto é que os locatários podem diferir o pagamento das rendas que se vençam entre o dia 1 de abril de 2020 e o primeiro mês subsequente ao fim do estado de emergência. O estado de emergência findou no início de maio, portanto, até junho deste ano. Podem diferir o pagamento de rendas. Se o estado de emergência tivesse durado mais tempo, seria desde 1 de abril até ao fim do primeiro mês subsequente ao termo do estado de emergência. Podem diferir o pagamento da renda sem sujeição ao pagamento de indemnização por mora. O que é normal, o que está previsto no Código Civil, é que não sendo efetuado o pagamento da renda até ao dia fixado, depois pode ser feito ainda no prazo de 7 dias sem mora, sem entrar em mora, sem pagamento de indemnização e depois com pagamento de indemnização correspondente a 20% do valor em dívida. Aqui pode ser diferido o pagamento das rendas, sem sujeição ao pagamento de indemnização e, naturalmente, sem qualquer outra penalidade do ponto de vista contratual. O arrendatário que vai diferir o pagamento não só não paga qualquer indemnização, como não fica sujeito a qualquer sanção. Que arrendatários é que podem diferir o pagamento da renda? Não são todos, claro está. Podem diferir o pagamento das rendas os arrendatários com contrato de arrendamento habitacional, que residam de forma permanente na habitação arrendada, ou os estudantes com contrato de arrendamento para a habitação, numa habitação situada a mais de 50 km do local onde reside o seu agregado familiar, esse que quando os estudantes celebram tais contratos para irem frequentar o estabelecimento de ensino onde estão, e ainda podem recorrer a este deferimento de renda os fiadores do arrendatário habitacional que seja estudante e não ofira rendimentos de trabalho. Estas são, portanto, ou o arrendatário de um contrato habitacional, o arrendatário, o homem médio, ou o estudante que não tem rendimentos, ou o fiador do estudante. Se preencherem ainda alguns requisitos. É preciso que, para conseguirem aceder a este regime, tenham tido, por infelicidade naturalmente, tenham tido uma quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar. Uma quebra de 20% dos rendimentos do agregado familiar decorrente de um facto relacionado com a situação epidemiológica.
decorrente da situação inerente a toda esta situação de pandemia. 20% a menos no agregado familiar, por comparação aos rendimentos obtidos no mês anterior, antes da situação epidemiológica, ou se o agregado familiar for sustentado, sobretudo, através de atividade liberal, a comparação pode ser feita não com o mês anterior, mas com o mês do ano passado, 2019. Portanto, advogados, solicitadores, profissionais liberais podem demonstrar que naquele mês em concreto tiveram menos 20% de rendimento do agregado familiar do que no ano anterior. Os dependentes em relação ao mês anterior à situação. Redução de 20% dos rendimentos. E depois, segundo requisito ainda, é suposto que, em virtude dessa redução dos rendimentos do agregado familiar, o valor da renda tenha passado a representar mais de 35% dos rendimentos do agregado familiar. Houve uma quebra dos rendimentos, correspondente a 20%, por causa disso o valor da renda corresponde agora a mais de 35% dos rendimentos, então pode ser diferido o pagamento da renda. Pode ser diferido o pagamento da renda. Durante o período de aplicação da lei, os arrendatários que reúnam estas condições e que pretendam beneficiar deste regime excepcional têm naturalmente que informar o senhorio. Têm que informar o senhorio que se encontram impossibilitados de pagar a renda, devem informar por escrito e devem fazê-lo até 5 dias, ou devem tê-lo feito durante os 5 dias antes do vencimento da renda que não vão poder pagar. E juntam a documentação comprovativa das duas situações, menos 20% do rendimento do agregado familiar e a renda passou a corresponder a 35% dos rendimentos de todos os membros do agregado familiar. Quem tenha feito uso deste mecanismo de deferir o pagamento da renda durante os períodos durante o período de estado de emergência, vai ter de pagar a renda, porque apenas diferiu o pagamento, e esse pagamento vai ser realizado no prazo de 12 meses, contados do termo do primeiro mês subsequente ao fim do estado de emergência. O estado de emergência em Portugal cessou em início de maio. Portanto, os pagamentos só começarão em inícios de junho. Como é que se procederão? Em prestações mensais durante 12 meses. A cada renda do mês em causa juntar-se-á uma fração da renda em atraso ou das rendas em atraso, dizendo-se que as prestações mensais não podem ser inferiores a 1/10 do montante total. Portanto, nestas hipóteses, o senhorio, proprietário do imóvel, fica privado da renda por um período de tempo, fica privado da indemnização em que, em regra, teria direito e não tem a possibilidade, obviamente, de resolver o contrato com base em incumprimento. Também não se pode recusar a receber as rendas seguintes com fundamento no não pagamento da renda anterior. Isto para o arrendamento para a habitação. Chamo só a atenção para o seguinte: em Portugal já existem vários tipos de apoio, ou mais apoios, ao pagamento das rendas, e o legislador o que veio dizer foi o seguinte: os arrendatários habitacionais que já beneficiem de regimes especiais, arrendamento apoiado, renda apoiada, renda social, então não podem diferir o pagamento da renda. Estão a receber um X para pagar a renda, não vão poder diferir o pagamento da renda. Por outro lado, o arrendatário que faça cessar o contrato por sua iniciativa, claro que, a partir da data da cessação, vai ter que fazer o pagamento imediato das rendas vencidas e não pagas
nos termos, diferiu, disse pagarei lá adiante a prestações, se agora cessa por vontade dele o contrato, vai ter que pagar tudo. Este regime de deferimento das rendas também é possível, também existe no arrendamento para fim não habitacional. Também podem diferir o pagamento das rendas que se vençam entre 1 de abril e o primeiro mês subsequente ao fim do estado de emergência decretado no país, sem que fiquem sujeitos ao pagamento de indenização por mora ou qualquer outra penalidade. Os estabelecimentos abertos ao público, destinados a atividades de comércio e retalho e de prestação de serviços que se encontrem encerrados. Estabelecimentos abertos ao público, destinados a atividades de comércio e retalho e de prestação de serviços que afinal não estão abertos porque foram encerrados em virtude do estado de emergência, também podem deferir a renda sem indemnização pela mora e sem se sujeitar à resolução. E isto mesmo que as respectivas atividades envolvam e se mantenham a realizar atividades de comércio eletrónico, prestação de serviços à distância ou através de plataforma eletrónica. A porta está fechada ao público em geral, isso conduz a que eles possam deferir. Também podem diferir o pagamento da renda estabelecimentos de restauração e similares, incluindo nestes casos mesmo os estabelecimentos que tenham passado, ou já fizessem, ou tenham passado a realizar confecção destinada a consumo fora do estabelecimento, em regime de takeaway ou de entrega ao domicílio. Nestes casos de arrendamento para fim não habitacional, a regra é a mesma. Decorrido um mês, no termo do primeiro mês subsequente ao fim do estado de emergência, começarão a pagar as rendas em dívida e têm 12 meses para pagar as ditas prestações. Vão pagar prestações juntamente com a renda do mês respectivo. Para além desta possibilidade de deferimento do pagamento da renda, sem se sujeitar ao pagamento de uma indenização por mora e sem a possibilidade de ver o contrato extinguir-se por incumprimento, há um outro mecanismo que foi criado também pela mesma lei e que tem outra dimensão. Os mesmos sujeitos, com os mesmos requisitos, e eu já recordarei, podem recorrer a empréstimo para pagar a renda. Os arrendatários habitacionais, os estudantes que não oferam rendimentos e que tenham um contrato de arrendamento de uma casa a mais de 50 km de distância do seu agregado familiar, e os fiadores dos tais estudantes sem rendimento que tenham visto, qualquer um destes 3 entidades, tenham visto os seus rendimentos baixar a mais de 20%, uma quebra superior a 20% dos rendimentos, não só seus individuais, mas do agregado familiar, e que com isso, por força dessa quebra superior a 20% dos rendimentos, o valor da renda tenha passado a representar mais de 35% dos rendimentos de todos os membros do agregado familiar, podem ver-se incapacitados de pagar a renda, por se tornar um valor excessivo, e então, nesse caso, podem recorrer ao Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana para que lhe seja concedido um empréstimo sem juros para suportar a diferença entre o valor da renda mensal que é devida e o valor da renda que podem suportar. E isto tendo em conta sempre os rendimentos do respectivo agregado familiar. O montante total do empréstimo é igual ao montante mensal, que cada um não pode suportar, vezes o número de meses em que se pretende o dito empréstimo. Os arrendatários recorrem a estes empréstimos, que recorrem a estes empréstimos ou que tenham recorrido, como é evidente, não podem deferir o pagamento da renda. Estão a pedir dinheiro ao Instituto para pagar a renda, pois não vão poder utilizar o outro mecanismo.
Que vantagens tem este empréstimo? É um empréstimo sem juros, tem um período de carência alargado. Na verdade, estes empréstimos só vão começar a ser pagos em 2021, em janeiro de 2021. Há um período de carência de 6 meses. Depois o pagamento também será feito a partir de 2021 por 1/12 do valor da renda, prestações pequenas, aquilo que pagariam ao senhorio decorrido um mês sobre o fim do estado de emergência é levado para diante para janeiro de 2021 para ser pago ao Instituto e desta forma, como é evidente, consegue-se evitar o atraso no pagamento das rendas e sem ter que pagar juros. Não é um empréstimo a uma entidade com intenções lucrativas, a um banco ou outra entidade desse tipo. Estes são os dois grandes mecanismos de recurso para os locatários. Já agora, recordo ainda o seguinte, este último mecanismo que é solicitar empréstimo para conseguir pagar rendas, tem um homólogo para os senhorios. Os senhorios também podem, em virtude de não receber as rendas, ter uma quebra de rendimentos superior a 20% e por isso também precisarem de algum suporte, de algum apoio. O que a lei vem prever é que os senhorios que tenham uma quebra superior a 20%, sempre que essa quebra de rendimento seja decorrente, tenha sido provocada pelo não recebimento das rendas, se os senhorios passarem a ter um rendimento disponível abaixo do indexante dos apoios sociais, podem eles também recorrer a empréstimo. Ou seja, tentou-se aqui, de alguma forma, um equilíbrio de interesses e o Estado colocou-se à disposição de ambas as partes. Esta semana houve notícias a propósito deste empréstimo, ou desta possibilidade de empréstimo, por parte do Instituto em causa, ou seja, do Instituto de Reabilitação e Habitação, e o número já é muito elevado de recurso a este tipo de empréstimos, e a indicação que existe por parte do Instituto, e obviamente por indicação do nosso executivo, é que não há limite até ao qual se possa conceder empréstimos a nível de toda a população. Não há um qualquer limite. E, portanto, creio que para já estão adotadas as medidas necessárias. Agora, estas são medidas que surgiram para salvaguardar locatários, e esta última também senhorio, para o período de emergência. Período de emergência que já findou. O período de emergência que findou, e que estas medidas valem para um mês após o termo do período de emergência, mas como todos estarão a pensar, o facto de ter deixado de estar decretado o período de emergência não quer dizer que a situação melhore. Na verdade, depois desta crise de saúde pública, se é que já podemos dizer depois, porque ainda não sabemos o que vai acontecer verdadeiramente durante esta fase de desconfinamento, nem sabemos se vai haver uma segunda vaga de Covid, e já se fala muito desta segunda vaga, mas independentemente, mesmo que não haja segunda vaga, mesmo que não se volte a estar em estado de emergência, como é evidente, perderam-se muitos trabalhos. E vão-se perder mais, provavelmente, porque em Portugal foi adotado um regime de layoff, com apoio às empresas, para manter os trabalhadores, para não os despedir. E quando deixar de estar de vigorar esse sistema de layoff, em que cada trabalhador que tenha sido mandado para casa sem ser despedido
tem direito a receber 2/3 do ordenado bruto, e desses 2/3, 70% são pagos pela Segurança Social Portuguesa e 30% pelo patrão, pela entidade patronal. Quando acabar essa fase, é evidente que vai haver situação de pobreza económica, social, por certo surgirão problemas económicos. Esperemos que, espero e tenho muita confiança que o Estado português e o Executivo se mantenha atento e que vá apoiando socialmente a cada momento estas pessoas. Era o que eu tinha para vos dizer, não vos laço mais. Agradeço a oportunidade de aqui estar, convivendo convosco, e retorno a palavra ao Dr. Rodrigo e ao Dr. Hugo, que provavelmente passarão ao Dr. Rafael. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Mônica. Agradeço muito as suas palavras, que foram extremamente importantes e interessantes para todos nós. Passo a palavra ao professor Rodrigo. Por favor, professor Rodrigo. Bom, quero cumprimentar aqui a professora Mônica pela exposição muito clara, né, revelando aí questões que hoje são muito atuais no nosso cenário, né? A dificuldade de microempreendedores e de pessoas físicas de honrarem com os seus compromissos oriundos do contrato de locação. De outra banda, pessoas que também construíram renda apoiada em contratos de locação para garantia da sua fase, digamos, de aposentadoria. A questão afeta ao Estado e o quão ele deve ser atuante na garantia dos empregos, na manutenção da renda, nesse período de confinamento, de preservação. E, por si só, essa apresentação da professora Mônica é extremamente esclarecedora e nos faz assim, perceber um diálogo entre aquilo que tem sido feito em termos de legislação no Brasil e aquilo que foi feito em Portugal. Acho extremamente válido, né? Aqui nós temos medidas também outras no campo tributário, certamente em Portugal isso também há, né? E especialmente aqui no tema, que é o contrato de locação, essa questão que é visível, né? Há uma dificuldade de pagar os aluguéis, há uma precisão, uma necessidade de receber de muitas pessoas, né? Há a possibilidade desse diferimento, mas a gente também pensa que vai diferir para um período econômico difícil. Então, talvez todo esse cenário de incerteza, caótico, fomente a composição de locadores e inquilinos para que essa travessia possa ser feita de uma forma mais tranquila. Eu vejo aqui, professora Mônica, muitos locadores e muitos inquilinos compondo, diminuindo o valor, atravessando juntos esse momento difícil, sem que haja um diferimento para um momento que não se sabe se terá emprego, se não se sabe em que medida haverá retomada e a velocidade dela. Mas aqui fico orgulhoso, mais uma vez, de poder ouvir, assistir essas suas colocações, que são sempre importantíssimas. Devolvo a palavra ao nosso professor Hugo. Muito obrigado, professor Rodrigo. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Rafael. Estamos ansiosos também por ouvi-lo, né? Depois das colocações excelentes da professora Mônica, né? Professor Rafael Vale Reis é professor assistente convidado da Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra, mestre e doutorando em Ciências Jurídicas Civilistas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e membro da direção do Centro de Estudos Notariais e Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Mais uma vez, é uma imensa honra, professor Rafael, contar com sua presença aqui e, desde já, passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado eu, professor Hugo. É um prazer enorme estar hoje aqui conversando convosco a partir deste lado do Atlântico. É uma honra enorme continuar esta ligação que o CENOR tem cultivado desde o início com o Brasil em geral, com a ciência jurídica do Brasil em geral e com um grupo de São Paulo, em particular, da Grande São Paulo, que é para nós particularmente, que é por nós particularmente acarinhado. Muito obrigado, professor Hugo Leandro, diretor da Faculdade de Sorocaba. Também um agradecimento muito especial ao professor Dr. Rodrigo Barbosa, diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E uma palavra também de agradecimento ao professor Alexandre Guerra, que será debatedor. Espero, enfim, que consiga ainda assim retirar destas minhas pobres palavras algo que lhe permita retorquir ou fazer algum comentário ou, quiçá, corrigir tudo aquilo que eu disser de errado. E uma palavra muito sentida ao professor Marcelo Benáquio, porque é um querido amigo. É bom revê-lo aqui, à distância também, agora não só... enfim, a distância do Atlântico nós conseguimos diminuí-la com os nossos encontros e a tecnologia permite-nos diminuí-la hoje aqui também, desta forma, enfim, que são modos que a pandemia nos trouxe, alguns dirão positivos, outros não tanto. E uma palavra muito especial à minha querida mestre, a doutora Mónica Jardim, que apesar de ser muito jovem como nós podemos comprovar, já foi minha professora e uma das melhores professoras que tive até hoje, uma querida amiga e sempre mestre. Começar ainda por dizer 2 ou 3 palavras a título de introdução. Portanto, professor Hugo, quanto tempo tenho para esta intervenção, para eu controlar o meu tempo? Fique à vontade, professor, em torno mais ou menos do tempo da professora Mônica, que fez uso também. Fique à vontade, por favor, a palavra é sua. Então, logo hoje que eu preparei 5 horas, está tudo tranquilo. Estou brincando, não. A vossa pena, não é? A vossa pena, o arguido aqui sou eu, o réu sou eu, mas a pena é de 20 minutos, não mais do que isso. Prometo que não vos incomodarei mais do que esse tempo. Mas também ainda quero dizer mais alguma coisa. Eu sinto-me um bocadinho paulistano, eu sinto-me um bocadinho da cidade de São Paulo por várias razões. E até, desculpem-me os adeptos do Palmeiras, do São Paulo, da Portuguesa, do Santos, que até é a cidade onde a minha mulher nasceu. Eu até sou um pouco corintiano, porque deu-se a casualidade de, num dezembro de 2010, estar na Avenida Paulista a tentar torcer pela obtenção de um campeonato que, ainda por cima, poderia ser ganho pelo rival do meu outro time, que é o Atlético Mineiro, por força de um amigo que também tenho lá, que era o Cruzeiro. E, portanto, enfim, desculpem-me esta nota futebolística, mas o futebol também nos une. E, portanto, eu sinto-me muito da vossa cidade e penso muito na vossa cidade e já não a visito há alguns anos. Também porque nessa cidade, onde já estive várias vezes a fazer algumas palestras, tenho muitos bons amigos, muitos deles aqui presentes hoje, e recordo-me sempre das palavras de um juiz de São Paulo também, que muitos conhecerão, o Dr. Euclides Oliveira, ligado ao direito da família, e ele dizia muitas vezes que, por brincadeira, no início das palestras, que ia falar de pé para ser visto, alto para ser ouvido e pouco para ser aplaudido. Ora, aqui a única coisa que eu posso fazer, uma vez que não preciso de falar alto porque temos microfone, é prometo que vou falar muito pouco. Não para ser aplaudido porque não haverá aplausos, mas por menos para não vos causar fastio, seguramente. Uma coisa é certa, vou falar, como dizem os ingleses, sem um guião muito estrito, vou falar by heart, do coração, num duplo sentido, isto é, vou falar sem guião, mas do coração porque estou entre amigos. E termino esta minha introdução avançando para o tema difícil, que no fundo, ou melhor, para as dificuldades que o direito trouxe, esta pandemia, que quando começou, no início do ano, logo nos primeiros momentos, me fez lembrar aquele livro que muitos lemos, do Albert Camus, A Peste, um livro maravilhoso, um dos melhores romances que li na minha adolescência, de 1947,
e que, aliás, permitiu que ele depois conseguisse ganhar o Prémio Nobel 10 anos depois, cerca de 10 anos depois. Portanto, de facto, eu no início, penso que aconteceu a todos nós, não queríamos acreditar que estávamos a entrar num filme de terror. Isso começámos por senti-lo nas nossas vidas diárias, a complicação que passou a ser a nossa vida diária, e como técnicos do direito, no momento seguinte, sentimos na pele, enquanto profissionais, enquanto técnicos do direito, as dificuldades que um ser microscópico nos colocava a todos. E a verdade é que estamos aqui hoje ainda a discutir estas dificuldades. Queria também deixar esta nota, que foi uma nota de perplexidade, que enquanto cidadão e enquanto jurista senti e sinto ainda hoje. Quanto à minha intervenção hoje, eu procurei articular-me com a professora Mónica Jardim para não haver aqui sobreposições. Portanto, eu vou focar-me em duas dimensões. No tema importantíssimo da função social da propriedade, que é o nosso guarda-chuva, mas sobretudo numa perspectiva processual. Apenas e só pela circunstância de eu já há vários anos ter a incumbência de ministrar disciplinas de direito processual civil e, portanto, isso também se torna, também, por um lado, penso que permite fazer o contraponto relativamente a outras abordagens que a doutora Mónica fez e também trazer aqui alguma dimensão processual que, no fundo, interfere diretamente, no fundo, as soluções processuais que o legislador trouxe, e que já vou identificar de seguida, acabam obrigatoriamente por ir ao encontro deste tema da proteção, da função social da propriedade. Então, duas notas, dois pontos muito, muito concretos. Por um lado, a suspensão dos despejos. Eu já vos vou dizer o que é que o legislador, em tempos de pandemia, em Portugal fez relativamente à suspensão dos despejos, o que significa que o imóvel, que em condições normais regressaria ao seu titular naquilo que é a situação perfeitamente comum do ponto de vista do direito privado, que é o seu titular poder usufruir da sua propriedade, eventualmente colocá-la a render, havendo uma qualquer vicissitude na relação locatícia, que nós chamamos de arrendamento para os imóveis, mas é apenas um pormenor. Portanto, havendo essa vicissitude na relação locatícia, a possibilidade que o proprietário tem titular de fazer render o seu património, querendo, ou dele usufruir numa situação também perfeitamente normal, na velha máxima utendi, fruendi, abutendi. Portanto, suspensão dos despejos. Segunda nota, não necessariamente a ver com a relação locatícia, mas não está completamente arredado do tema, penso que concordarão, e que tem que ver com a circunstância de, por força da pandemia, ter entrado, por via prática, uma impenhorabilidade em Portugal da casa de habitação própria e permanente do executado. Primeiro alerta. Em Portugal não existe a famosa impenhorabilidade dos bens de família que o direito substantivo brasileiro e também o direito processual consagram. Portanto, primeiro aviso, em Portugal não existe nenhuma impenhorabilidade geral da casa de habitação do executado. Portanto, entrando em matéria, a primeira intervenção legislativa ocorreu no dia 19 de março. E nesse dia 19 de março, a primeira solução, quanto agora à primeira parte, isto é, quanto aos despejos, foi o legislador ter dito que estavam suspensas as ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os processos para entrega de coisa imóvel arrendada. Sempre não, veio o legislador dizer, quando o arrendatário, locatário, no direito brasileiro, aqui designa-se por arrendatário, quando a locação incide sobre bem imóvel, quando o arrendatário, por força da decisão judicial final a proferir, portanto, da hipotética decisão, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria. Portanto, uma solução de suspensão da tramitação processual que tem a consequência inexorável de atrasar aquilo que eu disse há pouco, o regresso da propriedade à esfera jurídica plena, digamos assim, nunca de lá sairia, como é evidente, uma esfera jurídica da fruição, do ponto de vista da fruição do seu titular, um atraso no tempo com as consequências que isso tem, ao abrigo de quê? Ao abrigo de uma função social da propriedade, porque a propriedade está aí a satisfazer os interesses do tal arrendatário locatário no Brasil. Isto foi a versão logo de 19 de março. Quanto à suspensão na ação executiva, logo se introduziu aqui também 19 de março. Já estávamos no tal primeiro estado
estado de emergência. Portanto, nós tivemos, como a doutora Mónica disse muito bem, tivemos um período de exceção constitucional que terminou e passámos a um período de exceção administrativa, com a situação de calamidade, mas nesse estado de emergência, portanto, quando esse diploma surge, segunda nota, portanto, suspensão da execução da hipoteca sobre imóvel que constitua habitação própria e permanente do executado. Um outro alerta, em Portugal não existe alienação fiduciária, portanto, 90%, eu diria, a doutora Mónica é especialista, mas eu diria 99% do financiamento para a aquisição da habitação própria permanente utiliza a figura da hipoteca. E, portanto, o que significa que a importância prática desta norma é evidente. Não é? Suspensão das execuções, quando se trata de... A técnica legislativa não está muito bem feita, mas agora não interessa, porque isto foi tudo feito, como é evidente, em período, enfim, de urgência, mas na prática o que significa é que as execuções em que a dívida esteja provida de garantia real, concretamente a hipoteca que incida sobre a habitação própria permanente do executado, ficam suspensos. Mais uma vez, um atraso no que diz respeito à proteção dos direitos de propriedade do credor, com fundamento em quê? Com fundamento na função social dessa propriedade, como é evidente. No caso, propriedade própria, propriedade que já é titulada pelo executado, mas que ainda assim era necessária para fazer face a um direito de crédito do exequente. Numa segunda versão, em abril, manteve-se quanto a... Eu quero só fazer uma outra nota, ainda relativamente às ações de despejo. Portanto, eu referi que foram suspensas as ações de despejo e os procedimentos especiais de despejo. Já agora, só para vos dar nota, porque a figura não existe no direito brasileiro, que eu saiba, bem entendido, nós, a dada altura, o legislador português criou um mecanismo mais expedito de recuperação do imóvel no contexto de um despejo e, portanto, da cessação da relação locatícia. Quando se trata de imóvel, bem entendido, o objetivo passaria por evitar a decisão judicial. Vou resumir a figura só para perceberem qual é, digamos assim, a sua utilidade. É evitar a decisão judicial e permitir que a recuperação da posse do imóvel possa ser feita por intermédio de um agente de execução, figura que existe também no direito português, de um secretário judicial ou até de um notário. Portanto, ou seja, uma forma, sobretudo nos casos em que não há contestação a esse procedimento especial, permitir de uma forma mais expedita a recuperação do imóvel. Ora bem, estes procedimentos não sendo judiciais, sendo procedimentos puramente administrativos, sendo certo que o juiz funciona ali como entidade supervisora e que pode a qualquer momento intervir, mas a verdade é que são procedimentos administrativos e que estão naquela fronteira entre aquilo que é os limites do poder jurisdicional ou os da função jurisdicional, mas também não é o tema que nos ocupa hoje. Portanto, também estes procedimentos especiais ficaram suspensos. Mas, voltando ao ponto, na segunda versão da legislação sobre esta matéria, de 6 de abril, que entrou em vigor no dia 7 de abril, manteve-se esta suspensão, acrescentou-se foi um fundamento para a suspensão. Não só aqueles casos em que a suspensão permitia proteger a falta de habitação própria, acrescentou-se por qualquer outra razão social imperiosa. O que significa que, no limite, o arrendatário, o locatário, poderia até ter uma segunda habitação, não é? Portanto, não estava em causa a sua habitação própria, no limite, poderia ter uma segunda habitação, mas olhem, por exemplo, por razões de Covid, ou porque tem que dar apoio a qualquer membro da família, no fundo, desocupar naquele momento aquela casa era prejudicial e, portanto, acrescentou-se aqui um conceito indeterminado que, por força de decisão judicial, podia encaixar um conjunto de situações que mereceriam tutela e não apenas aquela simples falta de habitação. Eu tenho que morar aqui, não tenho outra casa para morar. Manteve-se a suspensão. Nesta segunda versão, curiosamente, portanto, alargou-se a suspensão. Nós vimos há pouco que, quanto à execução, quanto ao processo executivo, apenas estavam suspensas as execuções de hipoteca sobre imóvel que constitua a habitação própria e permanente do executado. Ora, mas a 6 de abril, a suspensão das execuções passou a ser genérica. Portanto, houve aqui uma subida de grau. Passaram a estar suspensas todas as execuções. E chegamos ao terceiro momento, que é aquele em que estamos hoje. A lei entrou em vigor ontem, portanto, esta nova redação da lei, sobre estes dois pontos, veio dizer o quê? Portanto, é o regime que temos e que se manterá, salvo ajustes de pormenor,
se não houver alterações do ponto de vista da evolução da pandemia, até que, por decreto-lei, o Estado português, o Governo, decida que já não há situação de excepcionalidade e estas normas excepcionais desaparecem. Portanto, qual é o regime que temos hoje? Mantém-se a tal suspensão das ações de despejo e procedimentos, eu diria que equiparados ou com o mesmo objetivo, nos mesmos termos. Voltou-se atrás no que diz respeito à suspensão dos processos executivos e de insolvência também, porque diz que só há suspensão desses atos nos processos executivos. Agora voltou-se atrás, portanto, quando esteja em causa a casa de morada de família, é a expressão do legislador, alargando depois quanto aos outros atos no processo executivo, pode ainda assim demonstrar-se que o executado ficaria prejudicado, noutros que nos quais não esteja em causa a casa de morada de família. Se o executado ainda assim, nessas situações, ficar numa situação periclitante, pode procurar demonstrar em juízo isso mesmo e de certa forma, conseguir a paralisação de atos na ação executiva. Portanto, este é o cenário legislativo que temos. Portanto, a conclusão é conseguimos que o legislador dissesse duas coisas essenciais. Suspensão dos despejos e proteção da casa de morada de família, ou, se quisermos, noutra designação, a habitação própria e permanente do executado no processo executivo. Eu vou agora, nesta segunda parte, apresentar, e terminando, prometo, trazer-vos uma pequena reflexão a propósito deste regime e do que dele pode resultar. Eu já referi há pouco que nós, em Portugal, apesar de ser um país pequeno, à escala brasileira, desde logo, mas em Portugal acontece de tudo nos tribunais, acreditem. Eu até já vi uma ação de divórcio pedida pela sogra. Portanto, é um caso clássico de falta de legitimidade. Portanto, a sogra disse à filha, se tu não te livras desse malandro, sou eu que intento a ação. Portanto, em Portugal, nos tribunais, acreditem, apesar de ser um país pequeno e até pacato, dizemos nós, mas a verdade é que acontece de tudo no tribunal. E então trago-vos um caso, que agora, caso esse que nos permite fazer a ligação ao que acabámos de dizer. Portanto, nós não temos a tal impenhorabilidade, digamos assim, da casa de morada de família, vamos simplificar, enfim, não vou estar agora a referir-me às normas do Código de Processo Civil brasileiro, conhecem-nas muito melhor do que eu e até do Código Civil. Portanto, no Brasil existe isso, em Portugal não. Portanto, repito, a casa de morada de família, a casa de habitação própria e permanente do executado é um bem penhorado. Mas houve um caso em Portugal, em 2017, muito interessante, um caso que correu no Tribunal da Relação de Guimarães. E o caso era este. Nós temos em Portugal uma norma, no artigo 736, a linha F do Código de Processo Civil, que diz que são impenhoráveis, absolutamente impenhoráveis. Eu tenho a ideia que no direito brasileiro a situação não é muito diferente. São impenhoráveis, absolutamente impenhoráveis, os instrumentos e os objetos indispensáveis aos deficientes e ao tratamento dos doentes. Ora, o que é que aconteceu nesse tal caso do Tribunal da Relação de Guimarães de 2017? Um senhor, vamos chamar o senhor Manuel, para utilizar um nome bem típico português e que conhecem das anedotas, o senhor Manuel, portador de deficiência de 80%, tinha uma casa que comprou com financiamento. E o que é que ele fez na casa? Aquilo que muitos deficientes, portadores de deficiência fazem, ele tinha que andar em cadeira de rodas, etc. Ele adaptou completamente a sua habitação à sua condição psicossomática, mais somática, mas, enfim, à sua condição. E, a dada altura, viu ser-lhe movida uma ação executiva. E o seu advogado, engenhoso, veio dizer ao processo, ao juiz, senhor doutor juiz, isto já não é uma casa normal, isto é um instrumento. Esta casa penhorada é um instrumento, tal como está, transformada como está, é um instrumento destinado ao tratamento do meu cliente. Portanto, aplica-se aqui, desde logo por força do espírito da norma, o fim da norma, a mesma razão de ser do artigo 736, a linha F, que diz que não se pode penhorar a cadeira de rodas, no fundo a bengala, enfim, todos esses bens que normalmente associamos à hipótese normativa. Ainda disse mais este advogado engenhoso, que não conheço, mas ainda que se entenda que há penhorabilidade, e há direito de crédito, evidentemente, do exequente, há pelo menos abuso de direito na penhora desta casa transformada para poder servir de instrumento para o tratamento do meu doente. Bom, o resultado desta ação, e vou terminar, o resultado desta ação foi no sentido desfavorável ao deficiente,
isto é discutido, enfim, nós até na faculdade temos um curso de jurisprudência e eu costumo levar este caso para discutir com os formandos, com os alunos da pós-graduação, e há sempre opiniões divergentes, porque, logicamente, nós podemos dizer que temos que proteger este deficiente, mas também temos que ter a noção que, protegendo este deficiente, vamos desproteger todos os deficientes que amanhã quiserem dinheiro no banco para conseguir transformar a sua casa. Porque o banco vai dizer, se tu transformas a casa, torna-la impenhorável, e se não pagas o crédito, eu fico sem qualquer proteção, não é? Portanto, isto é a velha história da manta, que cobre um e destapa o outro, não é? Mas termino com esta reflexão. Reparem, e durante a pandemia, as casas não são instrumentos de tratamento de doentes? No cenário em que estamos, felizmente, pensamos nós já a caminhar para o final, mas isto pode-se repetir amanhã. Que lição temos que tirar daqui? Quando o Estado diz, o Estado obriga, então no estado de emergência, o Estado obrigou os cidadãos a ficar em casa por razões de interesse público, por razões de saúde pública. Se o faz e se diz que tens que ficar naquela que é a tua residência habitual, isso não pode ser visto como apelando à função social da propriedade, também uma forma de dizer, bom, nesse caso, se há aqui princípios que aplicamos em geral à cadeira de rodas e quejandos, então se calhar também temos que aplicar em situações em que a minha habitação é uma habitação que eu preciso porque estou infectado, porque tenho Covid e preciso dela, portanto, para me curar, eventualmente, ou pelo menos para não contaminar os outros. Bom, era uma reflexão que eu queria deixar, afinal. Espero não ter ultrapassado as 5 horas que tinha para hoje. Agradeço a vossa atenção e fico à vossa disposição. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rafael, pelas brilhantes palavras. É muito importante essa troca, não é? Esse direito comparado, não é? Entre o Brasil e Portugal. Como colocou o professor Rodrigo, aqui a nossa realidade me chamou muito a atenção a exposição tanto da professora Mônica quanto do professor Rafael em relação à presteza da legislação, né? Vocês, logo após, eu até anotei as datas aqui, né? Pelo que vocês nos disseram, o estado de emergência foi decretado no dia 18 de março, e já no dia 19 de março, né? Um dia seguinte, já houve uma legislação, né? 1A de 2020, com a suspensão das ações de despejo. Então, eu digo isso pelo seguinte, o que me chama a atenção, e a prática nossa aqui, o doutor Rodrigo bem colocou, não é, do lado ali do advogado, e nós aqui, não é, Benac, Alexandre, ouvimos dos colegas e vivemos isso, há uma dificuldade no âmbito do Poder Judiciário pela falta de uma legislação específica no Brasil em relação a essa questão da locação, não é? Nós temos uma legislação, a Lei 8.245, de 1991, há um artigo lá que eu acho que tem sido reiterado por todos, da importância da aproximação entre o senhorio e o arrendatário, não é? Entre o locador e o locatário, não é? Para se tentar chegar a uma composição, porque o objetivo principal é a conservação aí da relação entre ambos, não é? A própria conservação do negócio jurídico. Não se pensa nesse momento de crise e dificuldade generalizada, que a dificuldade é de um lado só, né? A dificuldade é dos dois lados. Então, tem que, naturalmente, a ciência jurídica se preocupar com a função social da propriedade, com a boa-fé, não é? Com a boa-fé, com os princípios inerentes aí à boa-fé, porque os dois contratantes, tanto o senhorio quanto o arrendatário, podem estar em dificuldades, né? E me chamou muita atenção essa legislação portuguesa que permite a possibilidade de empréstimo para o senhorio, não é? Em situações de maior dificuldade, não é? Mas é muito importante, é muito enriquecedor, tenho absoluta certeza, professora Mônica, professor Rafael, não é? Muito enriquecedor as palavras que vocês nos apresentaram nesse momento. Eu quero passar a palavra agora para o nosso professor D'Artagnan, né? Para que ele possa fazer aí os questionamentos
adequados e pertinentes. Muito obrigado. Bom dia a todos os brasileiros, boa tarde aos portugueses. É uma honra, uma satisfação imensa poder ouvi-los na manhã de hoje. Realmente a Covid nos faz repensar a nossa forma de enfrentar e enxergar a realidade, os conceitos de distância, os conceitos de tempo, os conceitos de espaço, me parece que estão todos postos à prova nos dias de hoje. Eu quero cumprimentar, agradecer o professor Hugo Maranzano, o professor Marcelo Benac, o professor Rodrigo Gago, estimados amigos, juristas de primeiríssima grandeza, e muito especialmente a professora Mônica Jardim e ao professor Rafael Vale Reis. Já conheço a professora Mônica Jardim há muitos anos, por conta do brilhante trabalho que faz à frente do Cenor. O Cenor, tanto em Portugal quanto no Brasil, é uma referência para todos aqueles que amam e estudam o direito notarial e o direito registral. É um instituto referência a todos nós. Professora Mônica, muitíssimo obrigado pela sua presença conosco nessa manhã. Sua exposição foi absolutamente brilhante e todos nós aqui saímos muito enriquecidos. Eu gostaria de fazer uma reflexão que Vossa Excelência nos trouxe e uma provocação, e só uma provocação nós não temos, e talvez seja esse um dos problemas do momento, nós estamos perplexos em relação à vida e em relação à vida dos contratos. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer, professora, como para mim foi encantador poder conhecer a legislação portuguesa, a lei 6 de abril de 2020, Lei 4C, quando ela fala explicitamente a respeito do apoio financeiro, do artigo 5º. O apoio financeiro prestado pelo Estado, o apoio financeiro prestado no sentido de políticas públicas governamentais, para que nós busquemos uma forma de solução desses problemas contratuais ou dos conflitos contratuais com a participação do Estado, com a participação do poder público. A tendência inicial, a primeira problema que tivemos no Brasil nós ainda, acredite, professora, ainda não temos uma lei em vigor no Brasil que trate da questão da pandemia nos contratos de direito privado. Nós temos um projeto de lei, ele passou pelas duas casas, está à mesa do presidente da República, mas ainda não foi sancionado, E ele trata da locação imobiliária num único artigo, o artigo 9º do PL, do projeto de lei 1179 de 2020, ele fala apenas e tão só: não se considerará liminar para desocupação do imóvel urbano nas ações de despejo até outubro de 2020, essa é a primeira regra, e a segunda regra, que é o parágrafo único, o disposto no caput, na regra acima, aplica-se somente às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. Me parece que o legislador disse muito pouco. Poderia ter dito mais e poderia ter se inspirado no que o direito português fez, mostrando que há uma partilha, há um compartilhamento do poder público na solução do conflito. Penso, professora, que agora é um momento muito importante de resgatarmos ou tentarmos encontrar uma pretensão de universalidade do direito. Os sistemas jurídicos vivem em graus diferentes e em medidas diferentes, cada um com sua estrutura econômica, cada um com sua capacidade de suportar os efeitos da pandemia de uma forma diferente, mas todos nós vivemos no plano do contrato, no plano da relação de direito privado, problemas muito próximos. Então, me parece que é uma oportunidade especial para que os sistemas busquem encontrar soluções comuns. E aí vem a pergunta que gostaria de fazer a Vossa Excelência. Muito se tem discutido no Brasil, nesse momento, da importância da conservação do contrato. Raríssimo encontrar alguma reflexão que não se fale sobre a conservação do contrato, a importância de suspensão dessa relação contratual na medida do possível, até que a tempestade que nós vivemos, ela se torne mais amena. Então, a importância da conservação, os nossos sistemas, tanto o direito brasileiro quanto o direito português, conhecem muito bem a função social do contrato, a boa-fé contratual, o cumprimento dos deveres laterais do contrato, tudo isso é conhecido pelos nossos sistemas. Mas os autores estão tocando diretamente no seguinte ponto. Nos dias de hoje, a renegociação ou a negociação dos contratos,
é um direito apenas, um direito das partes, ou nós estamos um passo à frente? Renegociar nesse momento não é apenas um direito, mas passa a ser um dever das partes, que deve se comportar de acordo com a boa-fé, de acordo com a função social, de acordo com a conservação. Essa questão tem sido muito polêmica e os autores têm despertado paixões sobre isso. Alguns dizendo não, nos contratos em que há o dever de negociação, geralmente há uma cláusula contratual que estabelece esse dever, as cláusulas hardship que nós conhecemos, e outros dizendo não, mas nenhuma relação contratual, ou pelo menos a grande maioria das relações contratuais, não imaginava que haveria uma Covid no meio do caminho. Então, gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre isso, sobre a negociação, se ela é um direito das partes ou ela é um dever das partes daqui em diante, porque isso pode ser uma nova inspiração para o direito contratual daqui em diante. Eu agradeço ao professor Hugo, agradeço à professora Mônica, e sempre brinco com os alunos e com os amigos que o Atlântico não nos separa, o oceano nos une, e em momentos como esse eu tenho prova da veracidade da minha asserção. Muitíssimo obrigado, professora. Devolvo a palavra ao professor Hugo. Por favor, professora Mônica. Mas antes de responder à questão verdadeiramente em causa, que é dos contratos e da posição dos contraentes, queria voltar um pouquinho atrás. Primeiro, a questão da ausência de legislação no Brasil. A ausência de legislação no Brasil é algo ao qual eu já me habituei. Em muitos pontos falta legislação e nós somos confrontados com decisões dos tribunais, os tribunais já atuarem como legislador. Aqui, nós temos, aqui na faculdade, quando há defesas de mestrado de alunos brasileiros, eu sinto sempre a necessidade de esclarecer os meus colegas que, apesar da divisão dos poderes, no Brasil, os juízes, de facto, têm que ser mais atuantes, porque falta a legislação em muitas matérias. Depois, ainda relacionado com a ausência de legislação em algumas matérias, é claro, parece-me a mim, isto é a perspectiva, obviamente, de uma estrangeira, mas parece-me a mim que também é claro que essa ausência de legislação nesta temática tem a ver com a dimensão do Estado Social no Brasil. Em Portugal, nós temos um Estado Social efetivo, ou seja, as melhores faculdades são as privadas, os melhores hospitais são os privados, os tribunais são de segurança, portanto, nós já há aqui patamares que são assegurados por todos nós, desde que começamos a trabalhar com os nossos rendimentos e para a vida. E é evidente que o Brasil não tem essa dimensão de Estado Social. Talvez por isso também tenha uma função, um âmbito de função social da propriedade muito mais amplo do que a função social da propriedade em Portugal. Como já falamos diversas vezes, nomeadamente eu e o Benáquio, é bem mais restrito. Não há claramente a mesma dimensão, não podemos dizer que a função social da propriedade em Portugal seja a mesma que no Brasil. Estamos muito longe disso, desde logo não tem consagração constitucional, tal função, o próprio, ao contrário do que acontecia na Constituição de 1933, o próprio Código Civil, quando define o direito de propriedade, parece que está a definir um direito real ilimitado e, por isso, muitos autores negam a existência até da função social da propriedade. Eu não concordo, creio que há função social da propriedade, o direito de propriedade não é ilimitado, é pleno e indeterminado, mas não ilimitado, e não nos podemos esquecer sempre da velha regra da proibição do abuso de direito. Mas a verdade é que o nosso Estado Social a mais permite que a propriedade não tenha que ter tanta função social. O Estado assegura. E aí o inverso, digamos assim. Quanto à colocação, a propósito da posição
do locador e do locatário, e se devem ou não chegar a algum entendimento, e para os outros contratos em geral. A primeira coisa que me ocorreu quando estava a falar foi o famoso artigo que existe aqui e aí, da alteração superveniente das circunstâncias. Ninguém contratou, tendo em conta este tipo de circunstancialismo. Independentemente do contrato em causa, mesmo que cobertos com seguros, não cobriu este circunstancialismo. Terá coberto o terremoto, o fogo, a inundação, mas não este. E, portanto, é claro que se não fosse o Estado, ou se não for o Estado a resolver, através de diploma legal, a resolver ou tentar reequilibrar posições, vão ter que ser os tribunais a fazê-lo, custará mais, se não houver acordo, obviamente, se não houver acordo prévio. E esse acordo passa claramente pelo constatar que há alteração superveniente das circunstâncias, que não se prende apenas com o locado, que ambos os agregados familiares estão a ser postos em causa e, portanto, tentar criar aí o equilíbrio. Se há dever, o dever de atuar de boa fé ao longo de todo o contrato também vale aqui. E, portanto, parece-me que mais tarde ou mais cedo, aí no Brasil, se não houver disposição legal, passará pelo bom senso dos cidadãos ou, como habitualmente, pelas decisões judiciais que vão criar o tal equilíbrio que falta muitas vezes por força da ausência legislativa. Não sei se consegui responder ao que me pretendia, doutor Alexandre, mas... Excelente colocação da professora Mônica, muito obrigado. Agora quero passar a palavra ao caro amigo Marcelo Benacchio, queremos ouvi-lo também. Por favor, com a palavra, Marcelo. Muito obrigado, queria saudar o professor Hugo, agradecer, né, pelo evento, queria também saudar o professor Rodrigo Gago, nosso diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo. Então, o professor Rodrigo, que sempre apoia toda iniciativa acadêmica em São Bernardo. Então, faço uma saudação conjunta aqui ao professor Hugo, ao professor Rodrigo, que foram os dois, assim, né, que fizeram o porco virar linguiça, que permitiram que esse evento ocorresse. Saúdo também o professor Alexandre Guerra, meu amigo, meu irmão, de longa data, tantos e tantos eventos, então, saúdo também. Queria saudar a professora Mônica, a professora da Universidade de Coimbra, tão querida, tão brilhante, tão gentil, que ficou assim, já com tanta coisa, aceitou nosso convite, tudo, então falou tão bem, tão bonito. Muito obrigado, viu, professora Mônica? Muito obrigado. Queria saudar também o professor Rafael, também muito querido, muito inteligente, muito brilhante, muito simpático, parabéns aí também pela sua exposição, e o professor Rafael, que também tem por hobby um chefe de cozinha, e eu estou tentando juntar brasileiros aqui, professor Rafael, que tenham a coragem de comer a enguia que o senhor... É lampreia. Como que é o nome, Rafael? É lampreia. Olha... Vem do latim lambere petrae, que é um peixe que se agarrava nas pedras. Mas quando vem a foto do bicho, professor... É horrível. Coragem aqui no Brasil, está faltando coragem aqui no Brasil. Então, com isso, queria fazer a saudação e falar como fico feliz em estar perto de amigos tão queridos. Também trago uma saudação que recebi pelo WhatsApp da professora Tânia, que não pôde estar aqui com a gente, professora Tânia Wali, por causa do espaço que existe aqui, mas a professora doutora Tânia, que é coordenadora da pós-graduação de Registros Públicos da Escola da Magistratura, deixa aqui, registro um grande abraço, professora Mônica, professor Rafael, amigos tão queridos. Também fazemos aqui, com esse lado de oceano, Machado de Assis, em 1881, na Memória Póstumas de Brás Cubas, em dado momento, o personagem vai estudar em Coimbra, e depois volta ao Brasil. Mas os registros do livro
é que ele não foi tão estudioso em Coimbra. Parece que se dedicou mais aí, menos aos estudos e mais às bebedeiras, mas no final se disse feliz de ser doutor de uma ciência que ele não tinha aprendido. Ele ficou feliz com o diploma de Coimbra, o Brás Cubas. Mas hoje, tanto mais de 100 anos depois, com certeza os brasileiros não estão mais aí a fazer isso. Vão aí e só estudam, né, professora Mônica, só professor Rafael, nunca verão um brasileiro nessa situação. A minha indagação, né, ao professor Rafael é ligada à função social da propriedade, mais ou menos na linha do que a professora Mônica mencionou. Aqui no Brasil, realmente, a gente tem uma visão do judicial tem muita discussão. Na Espanha, a gente também tem visto um freio para isso. Na Itália, até as obras do professor Zagrebelsky, que sempre estão nessa linha. Mas a minha questão, e um outro ponto também, eu não sei também se do ponto de vista filosófico, se a Covid, que nem diz o professor Vili Santiago Guerra aqui no Brasil, se a Covid, se ela não foi algo que apressou uma ruptura entre o liberalismo e a solidariedade, né? Não sei, porque ela obrigou todo mundo a repensar as relações. Então, parece que a Covid, com tantos males que ela trouxe o benefício de nos obrigar à solidariedade. Então, aqueles que não quisessem ser solidários, que não quisessem renegociar, vem a legislação, vem o Poder Judiciário e obriga a renegociar. Indo na linha do que o professor Rafael mencionou, aliás, interessantíssimo os casos que o professor Rafael trouxe, nós sabemos que o direito à moradia é um direito humano, né, que está no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, o direito à moradia, ele pode se estabelecer, evidentemente, que ele vai precisar de um imóvel, onde a pessoa poder restabelecer suas forças, poder descansar. Nós não conseguimos ter dignidade humana sem um espaço físico para recobrar nossas energias. A minha indagação, e eu gostei muito também do que a professora Mônica colocou, desse equilíbrio da legislação portuguesa que tem que ter entre locador e locatário, porque aqui no Brasil parecia que só existia locatário no momento. Até o professor Alexandre fez várias dessas considerações nas exposições que fez aqui, que eu assisti, falando que a gente tem que pensar no locador também, porque, que nem o professor Rodrigo mencionou também, aqui no Brasil é um hábito muito comum das pessoas mais idosas de ter feito uma carteira mínima de imóveis para poder sobreviver, porque os valores da aposentadoria da reforma aqui são muito baixos, né? Não que em Portugal também sejam tão grandes, mas em Portugal tem uma proteção social maior que no Brasil. A minha indagação é o seguinte, quando eu coloco a propriedade do direito à moradia, coloco o direito humano, será que a gente está buscando uma transformação do direito de propriedade? Será que no sistema português, professor Rafael, quando a gente começa a fazer essas considerações, sobretudo as que o senhor fez, será que não é um momento de a gente fazer uma ampliação, fazer uma revisão da função social? Porque eu sei, que nem a professora Mônica colocou, que no sistema português tem um lado muito privatista, né, da propriedade, né? Tem um lado muito privatista. Até, por exemplo, as limitações de construção não são vistas com bons olhos pela doutrina. Parece que está se tolhindo a liberdade das pessoas, alguma coisa nesse sentido. Então, a indagação que eu faço é assim, será que agora com a Covid não é uma oportunidade acadêmica, né? A professora Mônica, que é uma das juristas mais citadas aqui nessa área, sobretudo em direito notarial e registral, será que não é um momento de se fazer uma pesquisa, de se fazer uma revisão, de se encontrar um meio termo entre a função social no Brasil e a função social em Portugal? Então, agradeço mais uma vez o convite, a honra de estar aqui. Essa é a minha questão. Muito obrigado. Começo, talvez eu. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, querido amigo, pelas palavras tão carinhosas. Só atualizar aí a lista. Bom, quanto à comida, eu já me alarguei às coisas boas do Brasil. Já consigo fazer o feijão fradinho, com alguma ajuda aqui de casa.
Ainda quanto a outro ponto, quanto à literatura, e porque se falou na Faculdade de Direito, recomendo, muitos conhecerão um conto do Eça de Queiroz, que se chama Conde de Abranhos, e em parte o conto passa-se na faculdade, a antiga faculdade, a vetusta Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E é nesse livro que está uma frase muito interessante, e agora não façam nenhuma ligação à política brasileira, por favor, mas nessa frase disse assim, bom, este governo não pode cair porque não é um edifício, tem de sair com benzina porque é uma nódoa. Não tem nada a ver com a realidade política brasileira, mas é uma frase que o Eça escreveu nesse livro e que é absolutamente genial. Avançando agora para a questão muito inteligente do professor Marcelo Benáquio. Em primeiro lugar, de facto, há perspectivas muito diferentes da função social da propriedade em Portugal e no Brasil, e isso é evidente porque é que acontece. A disparidade social no Brasil não tem comparação, isto é, o desnível de equilíbrio social no Brasil é incomparável ao regime português. Isto não significa que não haja pobreza em Portugal, que não haja miséria em Portugal, que não haja criminalidade em Portugal e que não haja um campo para a função social da propriedade. Mas eu dou-vos um exemplo que um amigo comum de muitos dos que estão hoje e que vive em Portugal, brasileiro e que vive em Portugal, e ele contava-me que um dia saiu ao supermercado comprar vinho português. E ele vinha com o saco do vinho e o porteiro da casa, um português, um senhor sem instrução, com a instrução básica, comentou os vinhos que ele trazia no saco. Esse é bom, outro é mau. E ele dizia, a nossa experiência no Brasil, Rafael, é que o porteiro nem sabe que o vinho existe, não sabe o que é vinho. Enfim, é um exagero. Haverá porteiros muito inteligentes e não é a profissão que faz a inteligência e a educação. Mas é um exemplo, de facto, da disparidade, porque, no fundo, há, de facto, um equilíbrio social entre as classes que estão num extrato mais inferior, do ponto de vista do rendimento mínimo de sobrevivência, comparativamente ao Brasil. E nós estamos, nesse ponto, na cauda da Europa. Nós nem sequer estamos na média europeia. Portanto, nós estamos... Isso muda tudo, porque quando, de facto, nós, no Brasil, temos que pensar soluções no direito imobiliário, incluindo no direito do urbanismo, na regularização das favelas, etc. Quando temos que pensar soluções que não estão só preocupadas com a técnica do registro predial, com a definição correta dos direitos reais e da atribuição dos direitos, mas também na possibilidade de criar uma habitação mínima digna a um agregado familiar, isso é uma perspectiva completamente diferente. Portanto, é claro que nós preocupamos em Portugal numa escala muito inferior com esses problemas. E isso, de facto, faz com que tenhamos perspectivas bastante diferentes e até o tema da função social da propriedade não tem sido tão debatido em Portugal quanto é no Brasil e estudado quanto é no Brasil. E eu concordo, se calhar, mas lá está, mas no fundo estes momentos de ruptura, de disrupção social, são momentos decisivos para fazermos muitas vezes a reflexão que temos que fazer sobre os institutos. E se calhar acontece isso aqui. Se calhar desta experiência portuguesa e brasileira, do confronto das duas experiências, e porque nós falamos a mesma língua, e porque temos direito comum, e porque partilhamos dos pilares jurídicos fundamentais nos nossos ordenamentos jurídicos, se calhar vamos conseguir construir, a partir desta experiência, uma aproximação no que diz respeito à função social da propriedade que não existe agora. Porque nós também sentimos na pele necessidades que não tínhamos até aparecer algo desta natureza, porque a crise de 2009 e anos seguintes foi uma crise completamente diferente e estrutural, e foi uma crise prolongada no tempo e que permitiu, sendo certo que trouxe muita miséria e muita fome, inclusive em Portugal, mas como foi possível no tempo acomodar um conjunto de soluções que aqui tiveram que ser encontradas do dia para a noite, como dizia há pouco o professor Hugo, não é? Decretado o estado de emergência, no dia seguinte tivemos que ter houve leis publicadas no sábado e no domingo, no Diário Oficial, no Diário da República, para entrarem em vigor imediatamente. De facto, essa necessidade agora foi sentida de forma urgente, mas voltando ao ponto, eu acho que, professor Marcelo, eu acho que é um momento bom para fazermos essa reflexão. Concordo. E agora deixo que a doutora Mónica, que sabe muito mais da função social da propriedade do que eu, dar explicações mais pormenorizadas. Não vou dar explicações mais pormenorizadas, acho que todos estamos de acordo. Ou seja, quem defende em Portugal, como eu, que a propriedade tem uma função social, obviamente que a quer ver ampliada e exercitada efetivamente.
eu não faço parte do núcleo que acha que não devia ser preciso uma autorização camarária para edificar, ou que, enfim. Há restrições, nós temos que pensar no que o direito do urbanismo, o direito ambiental é um bem para todos e, portanto, tem que ser uma dimensão maior. Em relação só à função social da propriedade, queria só chamar a atenção para um facto que eu não disse há pouco e que acaba por assumir relevância depois na prática da vida e na prática legislativa. Em Portugal, não conheço estatísticas, mas o Rafael também não deve conhecer, mas são poucos aqueles que não são proprietários. Uhum. Poucos. Os locatários de que agora falamos, que estivemos a falar, em simultâneo são proprietários, em regra. Quem é que não é proprietário? O estudante, o que ainda não ingressou na vida do trabalho e aquele que ainda não herdou. A generalidade dos nossos locatários tem casa própria herdada na terra. A expressão de voltar à terra dos pais, da família, só que está deslocado em centro urbano ou noutra cidade, não está a viver na aldeia, não está a viver no pequeno local, mas tem casa. O facto de o direito de propriedade em Portugal estar tão democratizado, quer em termos de urbanos, edifício urbano, quer de terrenos, porque na verdade agora em Portugal o grande problema é que boa parte da população não sabe o que há de fazer a terrenos agrícolas, porque não quer cultivá-los nem pode por força da atividade. Esta realidade social é tão diferente da brasileira que naturalmente conduz a que a atuação prática e legislativa também seja diversa. Era só isso que eu queria acrescentar. Muito bem, viu? A gente fica aqui com as palavras, tem até um breve ato, né, professor Alexandre, professor Marcelo, professor Rodrigo, a gente fica refletindo aqui nas palavras brilhantes aí do professor Rafael, da professora Mônica, né? São reflexões profundas, né? Que demonstram aí as diferenças sociais, as realidades sociais tão distintas de dois países, mas tão próximos, principalmente numa manhã como essa manhã de hoje, né? Infelizmente, né, nós estabelecemos aí um tempo, né? Temos que cumprir aí com o nosso tempo. Gostaria muito de permanecer aqui com os professores, né? Com essas reflexões belíssimas, mas temos que encerrar. E, para encerrar, eu gostaria de reiterar o carinho, a atenção que vocês nos dispensaram nesta manhã, né? São pessoas todas com muitos compromissos, né? Do outro lado do continente, e que nos brindaram aqui com a presença, né? Esperamos que esse período aí se encerre e que possamos fazer aí, não é? Quem sabe a receita do professor Rafael, não é? Aqui em Sorocaba, com a presença de todos. E me comprometo. Encontro presencial na nossa Faculdade de Direito. Esse é o momento de repensar, não é? Acima de tudo, de repensar. Repensar comportamentos, repensar propósitos, repensar a própria vida, né? E o direito, afinal de contas, está dentro desse contexto das relações humanas, das relações sociais, né? É a ciência, se é possível dizer que o direito é uma ciência, certamente ele o é da convivência entre nós, seres humanos. E graças a isso nós podemos sempre aprofundar, refletir, repensar, mudar de atitudes, mudar de pensamentos. E é isso que a universidade, a faculdade permite, né? É um local propício para que o pensamento floresça, para que o pensamento amadureça. E então, eu, nesse repensar e nessa ideia de aproximação dos nossos povos, das nossas cidades, das nossas culturas, das nossas faculdades, não é?
com muita preocupação com o próximo, não é? Para dar concretude a tudo isso que nós falamos, né? Dar concretude a essa solidariedade, a essa empatia, né? Que temos que ter com o nosso semelhante e até uma compaixão que temos que ter, não é? Com todos que estão ao nosso lado. E nas relações contratuais, isso dentro da ciência jurídica, com outras palavras e com outros termos e de outra forma, de outra maneira, é isto que, no fundo, nós buscamos. Agradeço muito a presença de todos, agradeço muito ao professor Rodrigo, da Faculdade de São Bernardo do Campo, professor Marcelo Benac, agradeço a professora Mônica, ao professor Rafael, uma gratidão muito especial ao nosso colega de magistratura e aqui de academia, de faculdade, professor Alexandre D'Artagnan, né? Sem o qual esses webinars aqui na Faculdade de Direito começaram, né? E hoje praticamente estamos encerrando o semestre com este webinar, já começamos aí o período de avaliações aqui também na nossa faculdade, então nós encerramos com chave de ouro, graças à iniciativa do professor Alexandre. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde, vocês aí em Portugal, uma boa noite, e contamos aqui com a presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço. Um abraço para todos, obrigada. Um abraço, obrigado a todos. Muito obrigado, um abraço a todos.